Bom, na primeira semana, na primeira aula da segunda semana, o que aconteceu foi a continuidade do tema da sociedade internacional, só que dessa vez eu tentei focar mais na finalidade, né, do direito internacional como o agente pacificador da sociedade internacional. Então, se vocês lembrarem bem, o direito como um todo tem como objetivo a pacificação social. O direito internacional não é diferente, só que aí a sociedade que ele tenta pacificar é a sociedade internacional. Então eu pude mostrar para vocês que conflitos internacionais, infelizmente, são rotineiros, acontecem até os dias de hoje é isso que o direito internacional vai tentar solucionar, e que historicamente grandes autores, grandes mentes, né, tentaram ao seu tempo e ao seu modo resolver o como pacificar a sociedade internacional. Por isso eles foram arquitetos, né, de projetos teóricos de pacificação da sociedade internacional. Eu pude em sala de aula falar de alguns, é claro que não vou ter o tempo de explicar todos aqui, mas pelo menos eu vou nomeá-los, né? Eu dei alguma atenção à proposta kantiana, né, de cosmopolitismo. Também dei atenção às proposições de Hans Kelsen no que se refere a um universalismo federalista. Também falei um pouco de algumas propostas nacionalistas, né, no que se refere a Humberto Campagnolo, é um exemplo disso. E, por fim, eu acabei tratando de uma teoria mais recente, né, de um professor de Oxford chamado Hadley Bull, quando ele propõe um modelo de sociedade internacional anárquica e tenta a resolução, né, dos conflitos por via da governança global. Então, Hadley Bull ele tem essa proposição e que, como eu falei, é uma das mais recentes, no sentido de buscar a paz social via governança global, via diálogo, via arena democrática, etc. Então, em sala de aula isso foi explicado e aí esse foi o conteúdo da primeira semana, da primeira aula da segunda semana. Bom, na segunda aula eu comecei o que a gente chama de desenvolvimento histórico. Então, o desenvolvimento histórico do direito internacional é fundamental, porque o direito internacional não é uma coisa que nasce de uma árvore, né, e ele não para no tempo. É necessário fazer uma varredura histórica para compreender a sua complexidade e perceber que, historicamente, ele assume alguns formatos, ele muda, ele se altera, se atualiza, etc. Então, o direito internacional não é uma coisa só, e sem uma varredura histórica a gente não consegue compreender isso. Por isso que eu comecei nessa segunda aula, né, da segunda semana, a falar de um cara que eu acho fundamental, né, no direito internacional, chama-se Francisco de Vitória. Porque o Francisco de Vitória ele é o grande expoente do que conhecemos da Escola Ibérica de Paz, onde na virada do século XV para o século XVI foi desenvolvido todo um pensamento de pacifismo, né, na sociedade internacional, mas especialmente reconhecendo que a paz ela precisa ser internacionalista, ela precisa ser a parte de uma comunidade política internacional. Então o Francisco de Vitória tem até uma polêmicazinha, né? Se vocês googlearem buscando quem é o pai do direito internacional, vocês encontrarão muitas referências a Hugo Grosso, né? Mas certamente antes do Hugo Grosso o Francisco de Vitória já falava de uma espécie de direito de comunicação entre os povos, ius communicationis. Então, antes mesmo do Hugo Grosso, o Francisco de Vitória já desenvolvia essa ideia de que existe sim um totus orbis, ou uma sociedade, uma comunidade política internacional, onde os povos se tocam, se relacionam e cooperam entre si, e seria necessário desenvolver uma ferramenta de comunicação entre esses povos, que seria um direito de comunicação. Então, é claro que com outros nomes, o Francisco de Vitória começa a desenhar um formato de direito internacional. Então, eu não quero muito me envolver nessa polêmica de quem foi ou quem não foi, né, o pai do direito internacional. Não acho necessário fazer um exame de paternidade, mas eu prefiro o termo pais fundadores do direito internacional. Aí a gente coloca o Francisco de Vitória, coloca o Hugo Grosso, pode também chamar o Aimé de Vattel, alguns outros autores fundamentais do direito internacional, né? Então, certamente eu não me envolvo nessa polêmica, mas que é interessante ver essa disputa, né?
Mas, como eu falei, o Francisco de Vitória ele é, alguém que inicia uma escola, né, a escola de Salamanca, inicia um pensamento pacifista, reconhece a sociedade internacional como existente e reconhece a necessidade de um direito de comunicação. Ele também é inovador no sentido de que é ele o primeiro a perguntar sobre as razões para guerrear, ou seja, ele começa uma tradição internacionalista de busca por uma guerra justa, né, de um motivo justificador para se guerrear, né? Até então não se pensava sobre isso. Então, assim, eu posso dizer que essas são as contribuições do Francisco de Vitória para o que hoje a gente conhece como direito internacional, né? E sintetizando os trabalhos dessa semana, eu acho que a pergunta mais importante na sala de aula foi exatamente essa: quais as contribuições do Francisco de Vitória para o que conhecemos como direito internacional? Se ficou claro isso para vocês, né, em sala de aula, certamente a gente teve uma semana produtiva de trabalho. Então é isso, pessoal. Eu sei que tem muito mais a falar, mas sinteticamente o vídeo é curtinho mesmo. Seria isso. Desejo a todos bons estudos, né? E nos vemos na próxima semana. Abraço.